Passadas as eleições de 2 de outubro, onde milhares, milhões de brasileiros foram às ruas para escolherem os seus representantes, agora temos mais um pleito que se aproxima, aqui para o Acre exclusivamente, de segundo turno. Será no próximo dia 30 de outubro. Eu vou conversar nesse momento aqui com Otávio César, que é analista judicial, para trazer algumas informações a respeito das eleições que se aproximam em termos de segundo turno e também já falar um pouquinho, uma breve avaliação de como é que foram as eleições, de como é que foi a votação no dia 2 de outubro aqui em Cruzeiro do Sul. O Otávio César, tudo bem? Como é que foi a eleição aqui no município de Cruzeiro do Sul? Qual a avaliação do cartório eleitoral da quarta zona? Não só Cruzeiro, mas todos os municípios aqui da região. Bom, Alexandre, eu acho que nós tivemos uma eleição tranquila, transcorreu tudo com ordem, né, com segurança. Tivemos o apoio das forças de segurança, da Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, das Forças Armadas também, e um conjunto, né, com os trabalhos dos servidores, mesários, os inúmeros mesários, população civil que nos auxiliou a realizar esse pleito. O resultado dele foi excelente, né? Nós concluímos a apuração rapidamente, entregamos para a população os eleitos do primeiro turno, né? Os deputados, os senadores, deputados federais, governador aqui, que foi em primeiro turno também. E o problema em urna, deu algum problema em urnas aqui na nossa região do Juruá? Locais mais distantes, por exemplo, como é que foi esse atendimento? Então, aqui no Vale do Juruá, nós temos uma logística que é uma logística impressionante, né? Para assegurar as diversas localidades que existem no entorno de Cruzeiro do Sul, Manso Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, que são os municípios da circunscrição aqui da quarta zona eleitoral, e as localidades que ficam nesses municípios, e com muito trabalho e afinco, né? Nós tivemos helicópteros, tivemos barcos, né, que são para atendimento das chamadas LDAs, né, que são as localidades de difícil acesso, e nós asseguramos que o cidadão em si pudesse exercer seu direito de escolher seus governantes, né? Agora o segundo turno se aproxima, as pessoas que não votaram e também não justificaram o seu voto, como é que elas devem proceder? Elas podem efetuar a sua votação normalmente agora no segundo turno? Sim, Alexandre, não só podem, como devem, porque o voto ele é obrigatório, né, para os maiores de 18 anos, pros menores, e até para os menores de 70 também, né, facultativo para os maiores de 16 e menores de 18, né? Mas o voto é obrigatório para essas faixas de 18 a 70 anos. Então, assim, os eleitores eles devem comparecer. Pelo fato deles não terem comparecido no primeiro turno, isso não lhes restringe o direito de votar no segundo turno. Então, eles devem exercer esse direito e esse dever, que é o voto. Aí, posteriormente, pode fazer aí a sua justificativa, ou não há necessidade da justificativa do voto? Sim, não. Cada eleição, o segundo turno é considerado uma nova eleição, para fins de justificativa, né? Uhum. Então, assim, se o eleitor não compareceu no primeiro turno, ele deve justificar, e aí ele tem um prazo de 60 dias para justificar do primeiro turno, e se porventura ele compareceu no primeiro turno e não vai poder comparecer no segundo turno, ele vai ter 60 dias do segundo turno para poder comparecer, quer dizer, para poder justificar-se perante a Justiça Eleitoral, sob pena de aplicação de uma multa eleitoral. A multa é em média de R$3 ainda? É R$3,50. É uma multa assim, baixa, irrisória, mas lembrando que... Dá implicações, né? Sim, inclusive 3 ausências consecutivas, ele fica sem título eleitoral, né? Ele tem o seu título cancelado, então é importante que ele regularize a sua situação, né? Quite a multa ou justifique. Certo. A pessoa que vota em outro estado não fez a transferência de título antes do primeiro turno, ela pode fazer a transferência para votar no segundo turno? Não, Alexandre, não vai poder, porque existe o TTE, que é a transferência temporária de eleitores, né? Uhum. No caso, o TTE, essa transferência eleitoral temporária de eleitores já encerrou-se em agosto desse ano. Então, ela tanto vale para o primeiro como para o segundo turno, por questões de
toda uma logística e preparação das eleições, não tem como, por determinação legal também, não tem como mais fazer essa transferência temporária desses eleitores para o segundo turno. Agora, a gente percebeu também, acredito que você que está nos acompanhando, enfrentou isso, muita fila. Eu, pessoalmente, quando eu fui lá votar, aí coloquei o polegar, coloquei o indicador, da outra mão e não deu, tive que assinar, né? O que é que pode ter ocasionado, digamos assim, uma certa demora? A Justiça Eleitoral está programando alguma coisa nesse sentido para agilizar mais a votação? Sim, o que é que pode ter ocasionado tudo isso? Sim, então, primeiramente, assim, existe a questão da biometria e devido a esse novo modelo, né, de autenticação da identidade do eleitor, que traz mais segurança para a legitimidade do pleito eleitoral, utilizou-se essa biometria, né? E, de maneira geral, assim, a biometria funcionou bem, mas demandou um pouco mais de tempo para poder fazer essa colheita, né? Certo. O TSE está estudando mecanismos para poder acelerar o processo de votação. Um deles é diminuir, segundo as notícias, né, diminuir um pouco mais da qualidade da biometria para poder ela ser colhida de maneira mais rápida, né? A resolução é algo dessa natureza, né, para poder efetivar melhor a rapidez da biometria. Mas lembrando também que no primeiro turno nós tivemos vários cargos, né, para escolha. Isso também demandou um tempo maior do eleitor. E agora nesse segundo turno nós só teremos para presidente, né? Então acreditamos que as filas não irão ocorrer tal como ocorreram no primeiro turno. Aqui também um questionamento que vem dos nossos ouvintes, telespectadores e internautas. O TRE afirma que o idoso tem prioridade na votação. A partir de que idade e quem mais tem prioridade na fila? Existe alguma punição para quem não aceitar, por exemplo, que o idoso passe na frente da fila para votar? Sim, né? O idoso ele tem prioridade, né? Os portadores do espectro autista, pessoas com mobilidades reduzidas, lactantes, mulheres com crianças de colo, grávidas, né? Toda aquela prioridade que de maneira geral a gente vê nos supermercados e nos mercados, a crescida dos mesários, dos servidores da Justiça Eleitoral, dos juízes eleitorais, tem prioridade. E para aquele que desobedecer, ele pode estar incorrendo em algum ilícito, né? A gente pode, por exemplo, aventar a possibilidade de transtorno, né, ao pleito eleitoral. É possível o mesário também convocar e pedir o auxílio das forças de segurança para garantir que aquele que tenha prioridade possa exercer o seu direito de ser atendido de maneira mais rápida. Então, existem sim mecanismos e existe meios para se garantir esse direito daquele que tem prioridade. Alguma informação complementar nesse momento aqui para o eleitor que já está se preparando para votar nesse segundo turno por parte da Justiça Eleitoral? Lembrando, né, a questão do horário novamente, né? O segundo turno, o horário dele vai transcorrer tal como o primeiro turno, né, das 6 da manhã até as 3 horas da tarde. Então é importante os eleitores, para poderem exercer seu direito e o seu dever, né, de votar, observarem o horário mais uma vez. Então quero agradecer aqui o Otávio César, analista judicial, também ao doutor Eric, que é o juiz eleitoral da 4ª Zona aqui de Cruzeiro do Sul, que tão brilhantemente desenvolveram esse trabalho nas eleições aqui na nossa região. Não é uma coisa simples, né, Eric? Porque tem a logística, tem os lugares de difícil acesso, mas, assim, de um modo geral, o resultado foi positivo. Então, quero agradecer as explicações que estão sendo dadas e, no decorrer desse período eleitoral, o Sistema Juruá de Comunicação está à disposição da Justiça Eleitoral para as informações que forem necessárias a serem repassadas para os nossos ouvintes e telespectadores, viu? Ok, muito obrigado. Ok, com você, Genival.